Boa tarde, meus queridos alunos. Então, na aula de hoje, nós iremos estudar sobre as orações subordinadas adjetivas. Então, nós estudamos as orações subordinadas substantivas e hoje nós iremos trabalhar as subordinadas adjetivas. Então, elas são introduzidas pelo pronome relativo, os pronomes relativos. A gente precisa saber o que são pronomes relativos. Mas primeiro vamos ver o conceito do que seria oração, do que é uma oração subordinada adjetiva. Então, vocês precisam saber o que é um adjetivo. O adjetivo é o quê? É a classe gramatical que qualifica, atribui característica ao quê? Ao ser, qualidades, defeitos, não é isso? Então, adjetivo é isso. Por exemplo, belo, bonito, atrasado, ou seja, apressado. Então, isso são adjetivos. Aí, adoro pessoas sorridentes. Aí, adoro pessoas sorridentes. Sorridentes é o adjetivo, né? Aquela era uma tarefa interminável. Então, interminável é o quê? É o adjetivo. Aí, saber o que é uma oração. Para ser uma oração, precisa-se o quê? Ter verbo, é isso? Aí, nas orações subordinadas adjetivas, nós iremos transformar esse adjetivo, ou seja, usando o pronome relativo, e esse adjetivo ele vai passar a ser um verbo, certo? Aí, por exemplo, adoro pessoas que sorriem. Aí, aquela era uma tarefa interminável, a oração é reduzida. Se eu vou transformar para a oração desenvolvida, ela vai ficar o quê? Aquela era uma tarefa que não terminava. Então, vocês prestem atenção aí, que precisamos utilizar o pronome relativo que, e o adjetivo ele passou a ser um substantivo. Então, para que serve os pronomes relativos? De conectivos, para evitar repetições desnecessárias. Então, às vezes a gente usa uma frase, aí depois repete, vai falar outra coisa, outra informação, e aí repete alguns termos. Então, para evitar essa repetição de termos, usamos as orações subordinadas adjetivas e os pronomes relativos, que serão os conectivos. Então, quais são os pronomes relativos? Que, qual, cujo, onde, quem. Esses são os pronomes relativos. Aí nós temos que retoma pessoas ou coisas. Temos quem, sempre antecede de preposição, retoma somente pessoas, é usado somente para pessoas. O qual retoma pessoas ou coisas. O onde, retoma somente lugar, é usado somente para lugar. E cujo liga dois substantivos e estabelece uma ideia de posse. Viu? Então, esses são os pronomes. Então, aí as orações subordinadas adjetivas, elas têm o valor de um adjetivo, ou seja, caracterizam um termo da oração principal. Vêm introduzidas por pronomes relativos quando estão desenvolvidas. Os pronomes relativos articulam as orações principais e subordinadas adjetivas, evitando muitas vezes a repetição de um termo. Então, você preparou o jantar estava ótimo. Aí, o jantar que você preparou estava ótimo. Aí você viu que você usou o pronome relativo e evitou essa repetição aí, da palavra jantar. Você preparou o jantar estava ótimo. Então, para evitar essa repetição desnecessária, que a gente sabe que numa redação, em algumas situações não é permitido essa repetição. Então, aí você, para resumir a informação também e ficar uma coisa mais alinhada, mais arrumada, o jantar que você preparou estava ótimo. Aí, Mia Couto é um escritor. A obra de Mia Couto é riquíssima. Aí, para evitar de você repetir duas vezes o nome aí do escritor, aí Mia Couto é um escritor cuja obra é riquíssima. Então, é para isso que servem os pronomes relativos. Aí, essas orações, elas se subdividem em duas, as subordinadas adjetivas. Ou ela vai ser explicativa ou ela vai ser restritiva. Quando é que ela é explicativa? Geralmente ela vai vir separada por vírgula. As orações subordinadas explicativas, como o próprio nome já indica, explica melhor ou esclarece o termo a qual se refere. Então, é tipo generalizando, explicando,
O exame final, que estava muito difícil, deixou todos apreensivos. Aí nós temos o exame final, deixou todos apreensivos. São as orações principais, né? Já a oração subordinada adjetiva é aquela que é introduzida pelo pronome que estava muito difícil. Então, e aí, nesse caso, ela é explicativa. Está explicando. E ela vem separada por vírgula. Então, João, que é o mais calmo da turma, surpreendeu a todos. Aí você está vendo que vem, que é o mais calmo da turma, é a oração subordinada adjetiva e explicativa. E sendo que João e surpreendeu a todos é a oração principal. Você tirou a subordinada adjetiva explicativa ou restritiva, o restante vai ser. Nós iremos ver a oração subordinada adjetiva restritiva. Ela vai especificar o sentido do nome que se refere, restringindo seu significado a um ser único, definido por ele. Não existe marca de pausa, como vírgulas, entre este tipo de oração e a oração principal. São indispensáveis para a compreensão da frase. Então, geralmente elas não vêm separadas por vírgula. Geralmente, mas em português a gente sabe que toda regra tem exceção. Então, ele é um dos poucos diretores que é apreciado por todos os funcionários. Aí, ó, que é apreciado por todos os funcionários. Essa é a oração subordinada adjetiva restritiva. Então, está restringindo apenas ele, uma pessoa só, né? Toda comida que é fresca é saborosa. Então, toda comida que é fresca é saborosa. Somente aquela que é fresca tá dando a ideia disso, que é saborosa, né? É como se estivesse restringindo. Aí nós temos aí o slide falando da diferença. Então, as explicativas, elas possuem vírgula, possuem um caráter semântico generalizador, assemelha-se a um aposto explicativo e pode ser removida sem grande problema semântico. Se você retirar, ela não vai causar tanto impacto na questão do entendimento da frase. Já as restritivas não possuem vírgula, possuem um caráter semântico especificador, não podem ser removidas da oração sem causar problema semântico. Então, vai perder a questão do sentido. Aí nós temos os pronomes relativos.